Nação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas notícias do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, eu peço para você que está chegando agora para clicar no gostei, deixar aquele like para fortalecer e forçar o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe com a galera e ative as notificações para receber todas as novidades. Por que eu tô falando isso? Hoje, 20h30, tá confirmado, tá? Tá confirmado, vai ter live com o treinador do Sport Clube Bahia, Dado Cavalcante, aqui no canal, então ative o lembrete. Chegue junto, cole com a gente, porque essa live vai ser muito bacana. O chat vai estar aberto para poder interagir com o nosso treinador, tá? Então, chegue junto, conto com a sua presença. Além disso, claro, se você ainda não baixou o melhor aplicativo de futebol do Brasil e do mundo, o aplicativo mais completo do mercado, meu amigo. Baixe já o aplicativo da OneFootball, lá tem notícias de futebol nacional e internacional, mercado de transferências, tem vídeos, estatísticas, dados, muitas outras coisas, como também informações acerca de FIFA 21, de Cartola e etc, tá? Lá no aplicativo da OneFootball, exatamente lá mesmo, tem a transmissão da Bundesliga e da Ligue 1, beleza? Então não perde tempo para assistir Neymar, o PSG, para assistir Lewandowski, o Bayern de Munique, enfim, vale a pena demais, tá? Clique no primeiro link da descrição e baixe já. Bom, a primeira informação deste plantão tricolor de hoje é sobre mercado de transferências. Na verdade, as três próximas vão ser sobre isso. O mercado tá quente, tá movimentado, o Bahia tá aí se movimentando bastante, perto de anunciar alguns atletas, enfim, né? Porque ultimamente era só sondagem e agora a gente vai falar de algumas situações aqui que a gente tem pelo menos uma definição, seja em algo encaminhado ou com relação a algo que não vai acontecer, tá? Primeira informação vem lá de BH. Nosso querido amigo Lucas Tanaka falou um pouco sobre a situação de Maidana ontem comigo e disse que ele está na lista, sim, de zagueiros que interessam ao Sport Clube Bahia, assim como Maidana também está sendo sondado aí por Sport, por Ceará e outras equipes, tá? Mas o Bahia está tratando com outro zagueiro. Foi essa informação que o Tanaka me passou. Ele disse que o Bahia está com uma situação bem encaminhada com esse outro zagueiro, que eu não sei cravar qual é, talvez seja Marcelo Alves, mas não tem como eu chegar aqui e cravar para vocês. Porém, Maidana no momento está aí como um plano B, está no radar do Bahia ainda. A situação dele ainda está indefinida. O fato é que ele não permanece no Atlético Mineiro, tá? A zaga reserva aí teve Igor Rabelo e Gabriel. Maidana não vai permanecer. Então, se o Bahia não chegar a um acordo com esse outro zagueiro, deve buscar sim Iago Maidana e fazer uma investida um pouco mais forte. Essa é a tendência. A gente tem que falar de tendência aqui. Outro nome que surgiu ontem no mercado e já surgiu aí algumas outras vezes, né? Já foi ventilado em outras oportunidades aqui no Bahia. Estou falando do atacante de 21 anos, Jonas Toró, do São Paulo. Ou só Toró, se você preferir assim. Ele que é cria de Cotia, se destacou muito ainda no Sub-20 em 2018, né, na temporada em 48 jogos, fez 10 gols, não à toa subiu profissional, foi utilizado na temporada retrasada, nessa também foi mais utilizado, porém não conseguiu se firmar como titular, apesar de ter sido um jogador que era utilizado com certa frequência por Fernando Diniz. Inclusive, por isso, ele não veio para o Bahia na temporada passada, né? Porque o Diniz ainda pretendia utilizá-lo, né? Ele fez aí um gol em cerca de 28 jogos e agora desperta o interesse do Bahia, está inscrito no Campeonato Paulista, apesar de não ter jogado essas primeiras partidas, e a sua situação aí está mais encaminhada, né? Ele está negociando já com o Esquadrão e pode acertar a sua vinda, tá? Vamos aguardar a cena nos próximos capítulos, mas novamente falando de tendência, a tendência é que ele feche sim, viu? Vamos ver o que é que vai rolar. Outro jogador lá de São Paulo, pelo menos do estado, que interessou ao Bahia nessa busca por goleiros no mercado, foi o jovem goleiro de 25 anos, John, do Santos, que fez uma espécie de revezamento aí no Santos, até João Paulo acabar assumindo a posição titular, né? John acabou ficando um tempo como titular depois que João Paulo contraiu o Covid, fez 15 jogos nessa temporada pelo Santos, né, e teve um aproveitamento relativamente interessante. A situação é que o Bahia entrou em contato para poder acertar um empréstimo, mas o Santos negou sumariamente, e não porque não pretende emprestá-lo, mas sim porque ainda tem uma indefinição com relação à situação dele no elenco, tendo em vista que o treinador Ariel Roland ainda está avaliando as posições, as peças,
está analisando os treinamentos, tá? Então pode ser que John venha a negociar com o Bahia, mas no momento o Santos teve que negar a proposta de empréstimo que foi feita aí pelo Bahia e foi comunicada ao Santos através do staff do jogador, beleza? Essas são as informações sobre atletas que podem chegar. Para poder resumir, Maidana no radar do Bahia, mas não é a primeira opção para zagueiro. Toró negociando com a situação encaminhada e pode pintar no CT Evaristo de Macedo. E John teve a proposta de empréstimo feito pelo Bahia, negada pelo Santos por conta de uma observação mais minuciosa que ainda vai ser feita pelo novo treinador da equipe santista, beleza? Chegando ao fim essas informações, eu vou colocar aí para vocês conferirem agora a extensa entrevista coletiva que Dado Cavalcante concedeu no dia de ontem. Se você não quiser ver, não estiver disposto a saber aí informações provenientes do nosso treinador, que teve a sua permanência confirmada pelo presidente Guilherme Belintani, fique à vontade, tá tranquilo. Eu vejo algumas pessoas falando, porque bota coletiva e tal. Se você não quiser ver, não assista. Mas tem muita gente que gosta de coletiva para poder ficar mais inteirado, tá? Então, veja aí agora a coletiva de Dado Cavalcante. E claro, não esqueça de deixar o like para fortalecer, se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar as notificações, compartilhar com a galera e ficar atento aqui no canal, porque a gente vai ter uma entrevista também com o Dado Cavalcante às 20h30 e eu conto com a sua audiência. Valeu, tamo junto, um forte abraço. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você? Vai lá. Ok. Entrevista com o técnico Dado Cavalcante. Professor, uma pergunta de Thiago Reis, da Rede Bahia. A equipe de transição perdeu 2 partidas no Campeonato Baiano e só ganhou uma. Não é ainda o desempenho que se espera do time. Em compensação, na Copa do Nordeste, eles venceram na estreia e passam o bastão para o time principal. Como você avalia o desempenho dos meninos até aqui? Bom, é um início de um trabalho. E todo início traz dificuldades, né? Uma equipe em formação que não teve tanto tempo de preparação, não conseguiu fazer tantos jogos amistosos. E é um grupo bem mais jovem, né? Então acaba sentindo algumas partidas. Mas eu acredito que é um trabalho razoável para início, né? Se entendermos que a equipe venceu 2 e perdeu 2. E teremos ainda pela frente, talvez um melhor momento de intervalo entre um jogo e outro, que dá para fazer correções. Teremos talvez também algum enxerto de 2 ou 3 atletas que possam encorpar ainda mais a nossa equipe. E como o próprio colega falou na pergunta, né? É no momento, né? É o momento que a gente está vivendo e nós temos uma perspectiva muito grande em relação a esse trabalho que está sendo desenvolvido na equipe de transição. Thiago Pereira, do GE.com, e Flávio Gomes. O Bahia ainda não apresentou reforços e o Sub-23 entrará em campo no domingo. Apesar do calendário apertado, você planeja incorporar alguém dos aspirantes para o elenco profissional? Quais as novidades para a estreia do Bahia na temporada 2021 contra o Botafogo? Bom, para o nosso jogo de sábado, a gente está usando a estratégia de tentar não dividir forças, né? Ao invés de dividir, vamos tentar somar forças. A equipe de transição também tem um jogo importante no domingo, já viaja na sexta, então por uma questão de logística, até por uma questão de controle também de Covid-19, a gente tem tentado isolar um pouco mais um grupo do outro. E para esse jogo eu vou trazer apenas o retorno do Matheus Teixeira, pelo fato do goleiro ser uma posição que é essencial, né, na perspectiva de jogo. Então, inicialmente, a nossa intenção, para não desfalcar a nossa equipe de transição, para a gente manter aí 2 equipes competitivas, a minha intenção é de trazer inicialmente o Matheus Teixeira. Luiz Brito, Tribuna da Bahia. O time Sub-23 joga de uma forma e o seu time joga de outra. Com tantas competições, fatalmente você vai precisar de jogadores do time Sub-23. Os 2 times não deveriam jogar com o mesmo perfil tático para que quando o jogador subir, ele tenha uma facilidade de adaptação? Bom, eu discordo. Na verdade, as 2 equipes elas têm muita similaridade. E não podemos confundir posição de função. As 2 equipes têm a mesma forma de construir jogo, às vezes com posições ou com jogadores de posição diferente. As 2 equipes marcam a bola parada da mesma forma. As 2 equipes têm jogadas trabalhadas, jogadas ensaiadas de escanteio da mesma forma. Marcelo Muniz, do Galácticos Online, Simval Anjo, da Rádio Continental de Serria. Infelizmente, o elenco não pôde ter o descanso necessário de uma pré-temporada. E sabemos que será mais um ano difícil, com 5 competições disputadas. Dito isto,
Como foi planejar essa preparação pós-Série A e o que esperar do time nas próximas competições? Bom, realmente, é uma pena porque nós não tivemos o tempo de descanso necessário que provocasse uma adaptação fisiológica aos atletas de recuperação de uma competição. Tampouco não tivemos a preparação para iniciar uma nova temporada do jeito que nós queríamos. Então, a nossa estratégia na condição de pouco tempo de intervalo de descanso e de preparação, é de dar sequência no trabalho que vinha sendo desenvolvido e fazer as avaliações o mais individual possível, né? Fazer o entendimento dos jogadores individualmente, daqueles que precisam mais, tanto de repouso quanto de treinamento, deixar bem claro isso, porque alguns atletas precisam descansar, outros precisam treinar. E a gente vai ter esse entendimento junto com a comissão técnica, com a preparação física, com o departamento de fisiologia, com o nosso departamento médico, para entender o melhor momento de tirar algum jogador de jogo para descansar um pouco mais, de tirar algum jogador de jogo para treinar um pouco mais. E essas adaptações serão mais do âmbito individual, já que nós não conseguimos fazer isso coletivamente com todos os atletas. Manuel Messias, Rádio Sociedade. Com pouco tempo para trabalhar, como encarar os desafios seguidos com 2 times paraibanos? Um desafio grande, né? Já temos aí jogos importantíssimos pela frente. Eu estava presente aqui no Bahia no ano passado, quando no início da competição o Bahia teve muitas dificuldades no começo do ano, principalmente não passando da primeira fase da Copa do Brasil. Então é uma atenção especial que nós teremos. A nossa equipe de transição já fez uma estreia na Copa do Nordeste e nos deu o privilégio de começarmos na frente do campeonato. Então precisamos também utilizar essa vantagem, fazer com que a nossa equipe consiga uma boa partida, que nos traga a confiança necessária de conquistar um bom resultado e a gente consiga sempre estar no topo da tabela da Copa do Nordeste e fazendo com que a nossa equipe tenha mais confiança assim, para decidir, né, uma vaga na Copa do Brasil. Um jogo único que a gente sabe que muitas das vezes traz por si só uma dificuldade a mais, uma condição extrema, da possibilidade de erro, da possibilidade de uma noite ruim, da possibilidade de um jogador ser expulso, enfim. Então a gente tem a consciência de que nós precisamos de fazer um bom resultado sábado para nos levar confiança para fazer mais um bom jogo e mais um bom resultado na terça-feira. Santiago Oliveira, Esporte News Mundo. Você pretende continuar o mesmo estilo de jogo reativo que começou a encaixar na reta final do Brasileirão ou fará mudança no esquema tático? Bom, a questão de ser reativo, nós não podemos confundir que a marcação mais baixa nos ofereça uma perspectiva de ser reativo durante todo o jogo, né? A nossa equipe tem formas diferentes de marcar. A opção dos últimos 3 jogos foi de fazer uma marcação mais embaixo, mas nós não dependemos exclusivamente dos contra-ataques. Não é essa a nossa forma de jogar. Nós temos um jogo propositivo, mesmo marcando baixo, nós conseguimos desenvolver um jogo propositivo. É só avaliar os gols que nós fizemos, 2 gols contra o Fortaleza, um dos gols contra o Santos. Então, nós não somos dependentes apenas do contra-ataque. Mas, respondendo também a pergunta, é ideia minha sim repetir, manter pelo menos o nosso padrão, a nossa ideia, até porque não existe tempo suficiente para fazer mudanças significativas. Nem de atletas, porque o nosso grupo hoje não tem nenhum tipo de nenhum reforço para fazer esses jogos iniciais. Tampouco de ideias pelo fato de não termos tempo de treinamento. Jefferson Jesus, Portal à Tarde, João Leiro, Infobahia. Em entrevista nesta quarta-feira, Benitani citou que planeja apenas 2 contratações, goleiro e zagueiro, para o sistema defensivo do clube, que teve uma das defesas mais vazadas da última temporada. A segunda zaga mais vazada da Série A não precisa de mais reforço no setor? Bom, nos 12 jogos, né, que eu posso responder pela nossa equipe, o Bahia em 4 oportunidades dos 12 não tomou gols. Nós terminamos, inclusive, nos 12 jogos com saldo positivo, o que não é tão ruim assim. Não estou falando aqui que nós não precisamos melhorar, nós temos que evoluir sim. Nós temos que crescer, nós temos que fazer mais, nós temos que fazer melhor. Mas eu estou sim relativizando os números, porque não podem ser avaliados os números frios, né?
Estou trazendo para vocês uma resposta de onde eu tive a responsabilidade e as avaliações que nós fazemos internamente. Temos aí espaços a serem preenchidos, estamos atentos ao mercado que pode nos oferecer, mas temos também a convicção de que coletivamente nós evoluímos, nós melhoramos nos jogos, né, que eu tive à frente, que a comissão técnica entendeu rapidamente qual era a forma de trabalho e os jogadores também compreenderam a forma de trabalhar. E vamos procurar ser melhores, né? Vamos procurar ser mais efetivos na defesa, mas, acima de tudo, coletivamente, para a gente conseguir os resultados e os triunfos que o nosso torcedor tanto espera. Reginaldo Lima, Rádio Sociedade de Feira, Nilson Luiz, Tapão FM, Dida Negrão, Rádio Regional de Serrinha e Mídio Pinto, Salvador FM. O presidente falou ontem sobre reforços, como você avalia a fala dele e você tem indicado nomes do seu agrado ou a decisão parte só da diretoria de futebol? Bom, nós temos feito, né, algumas reuniões aqui periódicas, é um momento de muita conversa, de muito entendimento e pouquíssimo tempo, a verdade é essa. Então, nós estamos aí trocando pneu com o carro andando, literalmente, né? Alguns jogadores saíram, a reposição não aconteceu para os primeiros jogos, mas já existe uma conversa, já existe um entendimento. Eu estou tendo também participação na construção da nossa temporada em 2021, principalmente na avaliação do nosso grupo, do que foi feito, do que foi construído aqui antes e do que nós precisamos construir para o próximo ano em termos de característica, em termos de função, que nos traga, né, uma identificação maior ainda com as minhas convicções em relação à equipe. Então, é uma condição coletiva, eu tenho participação junto com o Departamento de Análise de Desempenho, junto com o Lucas, o presidente, o Vitor, todos estão imbuídos aí, o Pedro, o Claudinho, todos estão participando efetivamente para a gente conseguir escolher bem dentro do que tem disponível no mercado, dentro de uma nova realidade financeira do clube, que passa também por modificações para a gente fazer uma equipe competitiva. Nuno Krause, Jornal à Tarde, Jair Subarão da Rádio Excelso, Paulo Henrique Reis, Simões Filho FM e 93 FM de Jequié. Com o que você tem disponível hoje, dá para formar um time competitivo para as estreias da Copa do Nordeste e na Copa do Brasil? Como você avalia a perspectiva inicial do time para a reestreia, tendo perdido 3 peças em 2 setores? Dá sim, dá para fazer uma equipe competitiva, mas não é a ideal. Todos sabem disso, nós tivemos perdas significativas. De início, nós já perdemos 3 titulares, então, mas a confiança que eu tenho nos jogadores do elenco ela é grande, nós vamos colocá-los em campo, já tiveram participações efetivas, já fizeram grandes jogos pelo Bahia, mas também tenho a consciência, e todos aqui internamente sabem disso, que não é o ideal, que nós estamos buscando fortalecer o nosso grupo, até em quantidade mesmo. Eu tenho poucos jogadores à disposição, não é minha intenção enfraquecer a equipe de transição no momento. Vai ter a oportunidade que nós vamos absorver alguns jogadores, porque já estão demonstrando o seu potencial, né? Já estão demonstrando qualidade, isso faz parte do processo. O momento vai ser um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais de dificuldade, mas eu confio muito no que nós temos hoje à disposição para fazer uma equipe competitiva, para estrear na Copa do Nordeste e estrear na Copa do Brasil. A última pergunta, Thiago Mastroni da Rede Bahia, Lucas Paiva, Rede TV. Qual a sua opinião sobre a declaração de Lisca pedindo aos dirigentes que revejam se vale a pena ter futebol em meio ao que o Brasil está vivendo? Tem algum movimento para parar o campeonato ou algo assim? Bom, é um tema polêmico, né? É um tema que tem várias versões, várias ações envolvidas. Eu, particularmente, eu desconheço qualquer tipo de movimento que exista para paralisação. Se existe, eu não estou participando efetivamente desse movimento, por isso eu desconheço. Existe sim um receio de todos os lados. A gente sabe que nós somos realmente expostos a hotéis, a aeroportos, a convívio com pessoas, e a gente sempre tem um pouquinho mais de medo, de receio, né, da quantidade de pessoas próximas que estão sendo contaminadas. Acho que todo mundo aqui já deve ter perdido alguma pessoa próxima por conta desse vírus miserável. Mas a paralisação também acarreta algumas outras dificuldades, né? De colegas que não são tão privilegiados como eu, como Lisca, como outros que estão em grandes clubes no Brasil, que uma paralisação talvez nos traga a convicção e a certeza do clube honrar com seus compromissos financeiros, mas tem muita gente aí que, se o futebol parar, não vai conseguir receber os seus salários, não vai receber os seus vencimentos.
Tem gente que trabalha, a grande maioria dos profissionais do futebol trabalham 4 meses por ano. Isso é também uma realidade que precisa ser levada em consideração. Eu, particularmente, não tenho uma opinião formada. Eu entendo tudo que o Lisca falou e também convivo com isso, mas eu entendo também muito de colegas que estão na cascuda aí, passando por muitas dificuldades para levar um pão para casa, para levar um alimento para casa, para receber o seu salário suado. E sabe-se também que se competições param por aí, muito provavelmente esses profissionais não vão ter como levar um alimento para os seus familiares. Então, é necessário ter muita tranquilidade, ter muita lucidez para tomar as decisões necessárias para que a gente consiga ter o menos de risco possível na profissão e com um pouco mais de garantias para todos que são envolvidos nesse processo e nesse trabalho.